reencarnação, né? É isso aí, é um tema que eu gosto muito. A reencarnação é um tema que me chama a atenção desde sempre. Eu me tornei espírita há 9 anos e quando eu comecei a ler, que era algo novo, eu vim de uma família católica, sem nenhum contato com o espiritismo, era algo totalmente desconhecido do meu vocabulário. A palavra espírita e espiritismo não existiam para mim. E quando eu comecei a ler, e logo me deparei no Livro dos Espíritos com reencarnação, e aí o palestrante falava de voltar, de que a gente já existia, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei extremamente curioso para tentar entender como é que aquilo funcionava. Era um pouco do Nicodemos diante de Jesus, com aquela dúvida básica: poderá um homem velho entrar no ventre de sua mãe? A gente vai falar um pouco dessa passagem mais para frente, mas agora não. E aí eu comecei a estudar, e é um tema que sempre me instigou. E eu que sou apaixonado por Leon Denis, aqui trabalho, sou um dos trabalhadores, dos voluntários do Grupo Espírita Leon Denis em Uberlândia, sou um dos coordenadores do Congresso Espírita Leon Denis, que nós realizamos anualmente aqui também em Uberlândia. Então eu tenho uma ligação com as obras de Leon Denis muito forte. E ele veio explicar muito bem no seu livro, por exemplo, O Problema do Ser e do Destino, assim como no Depois da Morte, mas principalmente no Problema do Ser e do Destino. E aí as coisas foram ficando mais nítidas para mim. E esse assunto, quando eu abordo em palestra, é bom a gente trazer algumas questões aparentemente básicas, mas que a gente às vezes não as vivencia. Né? Diante de um problema de saúde, parece que a gente, mesmo espíritas, se esquece de que isso pode ter uma explicação em outra encarnação. No momento que nos aproximamos da velhice, em que, como a gente brinca, né, o pezinho está mais do outro lado do que nesse, a gente às vezes esquece que teremos outras existências. E não raras vezes observamos mesmo entre nós espíritas, a gente meio que fazendo pouco caso das experiências e das mudanças que realizamos em nós nos últimos dias. Vi, por exemplo, um caso muito próximo, um familiar muito querido, que por conta de problemas respiratórios em decorrência do cigarro, ele decidiu parar de fumar. Mas aí muitas pessoas dizem, agora que já está praticamente desencarnando, é que ele resolve parar de fumar? Poxa, mas com o olhar reencarnacionista, eu olho para esse gesto e falo, que maravilha! Enquanto encarnado, a partir de um processo doloroso, ele tomou consciência do mal que o cigarro faz. E agora ele vai para o mundo espiritual, pelo menos com isso em mente. E quando ele reencarnar, ele já traz essa bagagem, mesmo que de algumas semanas, de alguns meses, tida na encarnação anterior, para aquele novo corpo, para aquele novo ser espiritual. Então, mesmo nós espíritas, conscientes de que já existíamos antes do berço, de que voltaremos a existir depois do túmulo, precisamos olhar melhor para a reencarnação nos lances da vida. Mas, para a gente compreender uma frase de Leon Denis, eu procurei meu livro aqui, que livros de Leon Denis ficam na minha mesa. Mas como agora está na casa dos 23, 24 livros, aqui achei. Tem uma frase de Leon Denis que o pessoal fala muito, o espiritismo será o futuro das religiões. Na verdade, não existe essa frase. Fizeram uma pergunta para Leon Denis, que foi colocada neste livro, Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. Perguntaram para ele se o espiritismo seria a religião do futuro. E aí ele responde que, antes de mais nada, o espiritismo será o futuro das religiões. Vamos refletir um pouco nisso para falar de reencarnação. Isso nos leva a crer que não quer dizer que daqui a pouco uma igreja que até então era evangélica, protestante, vai ter que mudar a nomenclatura e colocar a igreja espírita. Ou que a igreja católica vai ter que ser a igreja apostólica romana espírita. Não. Na verdade, eu nem sei como é que vai ser isso no futuro. Mas o que a gente precisa compreender quando se fala que o espiritismo será o futuro das religiões, entende-se leis naturais que o espiritismo explica e estuda à luz da razão, sem perder de vista o sentimento. Então, compreender que o espiritismo será o futuro das religiões
nos leva a entender que as pessoas podem ficar, cada uma, nas religiões que gostam. Eu não estou aqui fazendo profecia de como é que vai ser daqui 2000 anos. Eu não consigo ter essa visão de futuro. Mas quando eu olho para essa frase de Denis, eu entendo, opinião pessoal, que as pessoas ficarão onde se sentirem à vontade. Se for no budismo, que maravilha, seja um bom budista. Se for no catolicismo, ótimo, seja o melhor católico que você der conta. Se for no protestantismo, maravilhoso. Eu conheço gente de várias religiões que são pessoas que se sentem bem lá, pessoas maravilhosas. Como conheço várias, inclusive dentro do movimento espírita, que não compreenderam a mensagem. Então a questão não é trazer todo mundo para o espiritismo. A pessoa fica onde se sentir bem, onde se sentir à vontade, onde ela consiga ser útil, onde ela consiga, como foi lido na mensagem inicial e como Kardec coloca na questão 132, que o objetivo da encarnação é fazer o homem progredir. Para uns é missão, para outros é expiação, mas tem uma frase meio que solta lá, que vai ao encontro do que foi lido aqui antes, que fala de colocar o homem no mundo para dar a sua contribuição na transformação do planeta. Nós fazermos aqui o papel quase que de co-criadores. Então, o objetivo da encarnação, questão 132, os espíritos podiam responder para Allan Kardec, é tornar todo mundo espírita. Ou tornar-se espírita. Não. Mas a gente compreende que os princípios que o espiritismo estuda, que ele reflete, que ele fala, aos poucos, e não de uma maneira radical, eles tornarão parte da sociedade, independente da religião que o indivíduo está. Por um simples motivo, não é prepotência, não é presunção, vaidade, é porque o que a gente estuda está nas leis da natureza. E gostemos ou não, essas leis estão aí. Não adianta eu não gostar da lei da gravidade, ela vai exercer sobre mim a sua força. Não adianta eu discordar, por exemplo, a Terra agora é plana. Você pode achar, mas ela vai continuar esférica, não tem problema. Você pode achar que ela não vai mudar por conta da nossa opinião. Assim como as leis naturais não deixam de existir porque eu não gosto, porque eu não aceito, porque eu não acredito. São leis. E que aos poucos nós vamos compreendendo. Quer dizer que o espírita é superior aos outros por conta disso? Não, é porque talvez o espírita precisa compreender melhor essas leis para ser bom, para ser uma pessoa boa. Enquanto tem algumas que são boas, mesmo não sendo espíritas. Então não é uma questão de que estamos numa condição superior a outros que não são espíritas. A questão não é essa. Mas é observar que, aos poucos, os princípios espíritas vão sendo mais aceitos. Todo religioso é espiritualista. Ele acredita em Deus e na existência da alma, e, de certa forma, na sua continuidade. Mas nem todo espiritualista acredita em reencarnação. Mas, curiosamente, passem a prestar atenção num detalhe. A gente observa muitas pessoas, por exemplo, que são protestantes, que são católicos, que em tese são correntes cristãs que não falam de reencarnação, mas há indivíduos pertencentes a estas religiões que ou acreditam abertamente, falam disso com tranquilidade, ou falam que não acreditam, mas nas suas falas eles dão demonstrações de que no fundo tem essa crençazinha plantada. Por exemplo, quando eu converso com alguém católico que está em dificuldade, que está passando por uma situação difícil na vida, aí ele vira para mim e fala assim, eu não sei o que é que eu fiz na outra vida para merecer o que eu passo agora. Aí eu falo, opa, tem uma sementinha da reencarnação plantada ali. Talvez ele vai no catolicismo porque ele gosta dos rituais, gosta das cerimônias, tudo que envolve o catolicismo. Mas ele já tem essa noção de que parte do que ele passa agora pode, não podemos dizer, generalizar, pode ser que foi originado em outra existência. Ou a gente vê na internet brincadeiras do tipo, na outra encarnação eu quero vir homem.
Ou eu quero vir mulher. E, gente, ali é publicado por pessoas que, mesmo num tom de brincadeira, de piada, falam um pouco daquilo que acreditam. E como não tem, às vezes, coragem, eu vou usar esse termo, coragem ou humildade para admitir que acreditam, mas que querem continuar naquela religião, às vezes jogam em forma de brincadeira. Aquela brincadeira confundindo de verdade. Ou uma que eu vi muito recentemente, e circula sempre aí, é a ideia de que a pessoa fala assim, se for para nascer pobre na outra, eu não vou nascer de jeito nenhum. É uma ideia de que vai voltar, vai reencarnar, e aí começa a fazer planos. Quero vir num corpo masculino, num corpo feminino, nessa classe social, naquela, mas sobre isso falaremos daqui a pouco. Mas é só para a gente ter uma ideia de que aos poucos essa noção vai tomando conta. Um outro princípio, fugindo um pouco da questão da reencarnação, é a própria caridade. O lema fora da caridade não há salvação, colocado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, aos poucos vai sendo aceito por diversos religiosos. Quer ver um que está falando muito nesse sentido? Só falta ele falar, fora da caridade não há salvação. É o Papa Francisco, que para mim é um indivíduo extremamente iluminado, tem feito um bem danado à sociedade, não só aos que acreditam na figura do Papa, mas ele, pela importância que tem, não deixa de inspirar mesmo quem não é católico. Por exemplo, ele me inspira muito. Muito de suas falas, de seus posicionamentos, me fazem refletir bastante. Mesmo eu sendo espírita e ele católico. Mesmo eu não acreditando na infalibilidade papal, que é um dogma da igreja. Mas isso não me impede de ter por ele uma admiração em busca de um aprendizado, como não me impede de admirar Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Albert Schweitzer, lá no protestantismo, e vários outros. Então é importante a gente perceber que a ideia da caridade vai sendo colocada em várias religiões. Olha, faça o bem. Esse é um ponto que a gente precisa compreender da frase de Leon Denis, que o Espiritismo será o futuro das religiões. Mas aí foi o Espiritismo, então, que inventou a reencarnação? De modo algum. Reencarnação é uma lei. E se ela é lei, ela não teve início com o Espiritismo. Ela existe desde sempre. E Leon Denis, de maneira muito interessante, ele vem tratar no livro Depois da Morte. Deixa eu pegar o meu Depois da Morte aqui para fazer propaganda, que Leon Denis merece ser divulgado, lido e estudado. No Depois da Morte, ele vem na primeira parte fazendo uma análise mais histórica de como as antigas religiões encaravam o tema morte. E ele vincula, em muitas ocasiões, a questão da reencarnação. Também fala da Grécia, dos Egípcios, lá do Egito, dos egípcios, dos gauleses, dos druidas, na Índia e dos primeiros cristãos. Cristianismo que no seu início também defendia a reencarnação, que depois de um certo tempo essa ideia foi abolida, mas um dos pais da igreja, Orígenes, por exemplo, escrevia, falava coisas belíssimas de reencarnação. Santo Agostinho também já tem algumas frases ali que demonstra essa consciência de um espírito pré-existente ao berço e que voltará em outras oportunidades depois do túmulo. Mas o Denis chama atenção para os druidas. Os druidas merecem a nossa atenção, que inclusive Allan Kardec, no primeiro ano da Revista Espírita, em 1858, depois pesquisem, Kardec traz ali elementos concordantes entre o espiritismo e o druidismo. Claro que há algumas diferenças, sim, mas tinha muitas semelhanças. Tanto é que Allan Kardec tinha sido um druida, Leon Denis também já tinha sido um gaulês ali. Leon Denis, se não me falha a memória, foi um bardo, recitava poesias, por isso esse seu estilo poético, esse seu estilo bonito de escrever, de se expressar. E os druidas, meus amigos, eles acreditavam de tal forma na reencarnação que eles faziam algo que é extraordinário. Eles chegavam a emprestar recursos, valores, para que quem pegasse emprestado pagasse em outras existências. Imagina se a moda pega, já pensou? Daria uma boa guinada na economia mundial que anda precisando, né? Olha, compre isso e pague em 3 encarnações. Daqui a pouco vai estar acontecendo, é isso mesmo. Porque eles faziam isso não é porque acreditavam na reencarnação, é porque tinham certeza.
Assim como eles tinham certeza na imortalidade da alma. É óbvio, porque quem crê em reencarnação tem que acreditar em imortalidade da alma. Eles chegavam ali no leito de morte de muitas pessoas, estava prestes a desencarnar, moribundo, e chegavam e falavam: olha, né, eu sinto muito pela sua situação, mas já que você está partindo, e vai que você encontra o vovô e a vovó, leve um recado para eles, por favor. Então eles faziam isso com aquele que estava prestes a desencarnar. Fruto da sua consciência de imortalidade da alma, tinha certeza que quem estava ali no leito de morte continuaria vivo. Inclusive agora na condição de pombo correio, né? Para levar recado. Então, meus irmãos, reencarnação não foi uma invenção espírita. Todos os povos antigos, todos os livros considerados sagrados falam de reencarnação, talvez com outros nomes. Transmigração das almas. Tem a questão da metempsicose, que Kardec diz que não pode, né, o espírito regredir, é apenas evolução, por isso é importante. O espiritismo fala de reencarnação, porém vinculada à evolução. Não dá para admitir que um espírito vai reencarnar depois num corpo vegetal ou num corpo animal. Não retrograda. E alguém pode perguntar assim: ah, e Jesus falou de reencarnação? Falou claramente, muitas vezes. No diálogo com Nicodemos, por exemplo, Nicodemos chega e pergunta como que pode, né, entrar no reino dos céus. Não vou trazer aqui o diálogo em detalhes, mas ele é bem conhecido e vale a pena pesquisar depois. Jesus fala que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos se assusta, o que gera um espanto de Jesus, porque era um homem que conhecia as Escrituras. E ele pergunta como é que pode o homem velho entrar de novo no ventre de sua mãe. E Jesus fala que em verdade vos digo, aquele que não renascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. E aí interpretaram isso, água e Espírito, com batismo nas águas. O que a gente respeita, né, a tradição, que inclusive é uma tradição judaica, que foi, assim como várias outras, incorporadas ali ao catolicismo, e essa em especial adaptada também ao protestantismo. A gente respeita, mas tem a liberdade de discordar. Jesus não falava desse batismo como se convencionou fazer, ou mergulhando num rio, ou jogando uma porção de água na cabeça. Quando se fala em água e espírito, Jesus se refere à união espírito-matéria. William, mas ele não falou água? Porque água não tem nada melhor para simbolizar matéria do que água. Naquela época e hoje. Como assim? Vamos entender. Nós vivemos num planeta chamado planeta Terra. Porém, a superfície deste planeta tem 70% de água. Então, e curiosamente, o nosso corpo, que a gente fala que é um corpo de carne e osso, na mesma medida da superfície do planeta. E não é por acaso. O nosso corpo, 70% dele é água. E quando há a ligação do espermatozoide no óvulo, formando ali o embrião, aquilo é 100% praticamente água. E naquele momento, há uma vinculação do espírito. É necessário nascer do espírito e da água. Matéria. Reencarnação. Então, de ligação em ligação, entre idas e vindas, a gente vai e vem, a gente vai progredindo até que chega um dia que a gente tem condições de adentrar naquilo que se chama reino dos céus ou mundos celestes, quando nos tornarmos espíritos puros. Mas em vários outros momentos Jesus falou disso, às vezes assim, descaradamente. Quando naquela dúvida, enquanto a Elias, não sei o que, ele falou, João Batista é Elias. E complementava, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mas como é que eu vou interpretar isso se não é que o espírito de Elias, desencarnado, depois renasceu no corpo de João Batista? Inclusive, Elias, que havia mandado degolar lá uma boa quantidade de gente por questões religiosas, depois reencarna como João Batista e é degolado, gênero de morte semelhante àquilo que ele havia provocado. Castigo de Deus?
Não, é apenas uma forma de ensinar, de educar, enfim. E muitas vezes o Espírito pede para passar por isso, por esse tipo de situação, de expiação. Em outros momentos, quando Jesus está com os discípulos, eles se aproximam de um cego e eles perguntam: este aqui é cego por um pecado seu ou dos seus pais? Jesus não diz que é nenhum nem outro, mas ali ele era por conta de uma necessidade de se fazer nele a vontade de Deus, e ele é curado. E Jesus, o ponto aqui é, ele não refuta a ideia de que poderia ser por um pecado dele. Ou seja, os discípulos traziam a noção de que a gente poderia passar por uma situação como consequência de um pecado, ou de um erro cometido antes de nascer, porque o cego era cego de nascença. Então ele não fez nada nessa encarnação que justificasse uma cegueira já na fase infantil, na adolescência ou madura. Ele já nasceu cego, mas como é que alguém que nasce cego comete pecado? Comete, mas antes de nascer, noutra encarnação. Então é só para a gente ver aí, tem várias outras situações aqui, eu não vou entrar em detalhes. Quem vai para o lado bíblico para negar a reencarnação recorre à passagem da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, quando Paulo diz que ao homem é permitido morrer uma única vez. E aí eu já vi muitas discussões religiosas, sempre que um vídeo sobre reencarnação, uma postagem, tem muita repercussão na internet, aí vem muitos religiosos lá e eles copiam e colam. Esse trecho, ao homem é permitido morrer uma única vez. Aí eu olho para esse trecho e falo, maravilha, não tem nada de errado e não tem nada a ver com reencarnação. O homem realmente só morre uma vez. O William, por exemplo, este que vos fala, quando ele desencarnar, é uma vez só. Para tristeza de muita gente aqui em casa, fala assim, volta papai, volta meu marido, mas eu vou e não vou voltar. Eu vou e vou ficar por lá. O corpo morreu. Agora, detalhe, o espírito, que é uma palavra conhecida na época, não era, podia ter usado isso. Não, o espírito nunca morre. Ele não morre nenhuma, nem duas, nem três, ele é imortal. Mas o homem, esse morre só uma. Aqui essa frase de Paulo, se a gente quiser levá-la e analisá-la, levá-la ao pé da letra, analisá-la de outro ponto de vista, dá para a gente refutar a ideia de ressurreição bíblica. Lázaro, por exemplo, ressuscitado por Jesus, ou a sogra de Pedro, também ressuscitada por ele. Então a gente observa que esses, e tem mais outro personagem, o filho da viúva de Naim, não me falha a memória, ressuscitados por Jesus, 3 episódios. Bom, esses 3, segundo dizem, estavam mortos. Então vamos contar. Haviam morrido uma vez. Aí chamaram Jesus. E Jesus sempre dizia, ele não morreu, apenas dorme. Porque era aquele estado de morte aparente, muito comum na época. Tanto é que vários sepultamentos vários corpos eram exumados depois ali, os cadáveres, e havia observado que estavam em posição diferente da que foram sepultados. Né, a gente vê alguns relatos aí de tampa de caixão, com algumas marcas, demonstrando que o indivíduo acordou enquanto estava sepultado. Tanto é que hoje existe, aí você não pode, o pessoal morreu. Tem testes. Né, isso foi feito, isso foi colocado graças à evolução, porque antes não se fazia isso, não tinha nem recursos. Então muitas pessoas eram tidas como mortas, mas não estavam. Mas vamos supor que tinham morrido mesmo. Só uma suposição. Então, Lázaro, a sogra de Pedro, e detalhe aqui da sogra de Pedro, dizem as más línguas que Pedro só negou Jesus 3 vezes porque ele ressuscitou a sua sogra, porque diz que Pedro ficou feliz quando a sogra bateu as botas, quando a sogra foi embora. Ele falou, graças a Deus, ela desencarnou. Aí Jesus vai e traz de volta. Aí Pedro ficou magoado e quis descontar, quis se vingar de Jesus e negou 3 vezes. Mas isso aqui é claro que é uma brincadeira, só para vocês não dormirem durante a live. Não foi assim, né? Não tem nada a ver, isso é só uma piada que a gente conta para distrair um pouco. Mas vamos contar de novo aqui. Então, Lázaro, vamos pegar o Lázaro.
já que eu falei mal do Pedro aqui, coitado, Lázaro tinha morrido uma vez, segundo dizem. Aí chamaram Jesus. Ele vai lá com Marta, Maria e ressuscita Lázaro. E o que aconteceu com Lázaro depois disso? Ele continua vivo até hoje? Lázaro morreu. Então, Lázaro teria morrido duas vezes, contrariando. É claro que Paulo falou depois, mas então o episódio da ressurreição que Jesus provocou em 3 pessoas cairia em descrédito diante dessa fala de Paulo, que o homem só morre uma vez. Então aqui está tudo resolvido. Eles não estavam mortos, mas aparentemente mortos. E essa fala não tem nada a ver com reencarnação. Que a gente vai e vem quantas vezes forem necessárias para que se cumpra, inclusive, uma frase de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como é que eu vou admitir a perfeição com uma única existência? É claro que essa frase aqui permite várias interpretações. Mas Jesus coloca no imperativo: sede perfeitos. Aí eu falo, beleza, Jesus. Aí eu vou me esforçar para desenvolver as duas asas: a da intelectualidade, desencarnar o intelectual em tudo. Tudo, dominar todos os assuntos com perfeição. Meus amigos, pode estudar 24 horas por dia que não vai ser suficiente. Não tem jeito. Me desculpe aqueles que me assistem aqui agora que são especialistas em uma área. Uma área da medicina, do direito. Não dá para se dizer totalmente dominante de um assunto, nem naquela área que nós atuamos. Tanto é que o especialista vive fazendo cursos, se especializando mais, porque não tem como. Aí vem uma descoberta nova e fala, nossa senhora, agora eu preciso rever isso aqui. E é assim que funciona. Não dá para, numa encarnação, desencarnar dominando tudo do campo do conhecimento. Não dá. Conhecer todos os idiomas, tudo de matemática, física, química, engenharia, biologia. Meu Deus do céu, não. Aí você pega só a engenharia que se ramifica, mas não sei em quantos ramos da engenharia. O direito, não dá. Mas e na outra asa, das virtudes? Nessa pandemia a gente tem visto. A gente... Nem a paciência, a gente fala, nossa, perdi a paciência. Como é que perde o que não tem? Não tem jeito, a gente não tem paciência ainda. A gente tá aí, né? Vai tentando, vai se esforçando. Aí aquilo que eu já ia falar tirava a paciência, né? Aquilo que já nos perturbava antes já não nos perturba mais. Falou, opa, tô melhor. Já avancei um pouquinho aqui. Aí de repente vem outra coisa, me perturbei. Perdi a paciência, né? Mas beleza, vamos lá de novo. Aí daqui a pouco acontece de novo, falou, opa, agora passei nesse teste. E assim a gente vai. Agora, dá para desencarnar, falar, nossa, agora eu desencarnei com paciência, com indulgência, faço a caridade, perdoo todo mundo. Na verdade, eu nem perdoo porque eu nem me sinto ofendido por nada. Pode me espancar, pode matar quem eu amo, pode me roubar, que eu não fico magoado mais por nada. Tem condição da gente amar todo mundo, até os inimigos, como propõe Jesus? Então não consegue, uma encarnação não dá tempo, não é tempo suficiente. Como é que eu vou ser perfeito? Aí eu vou ter que questionar Jesus, falar, mestre, eu acho que nessa frasezinha você deu uma vacilada. Não tem jeito. Tem jeito de ser perfeito, mas numa encarnação não dá, então eu vou precisar de várias. Então todos fomos criados simples e ignorantes, questão 115, Livro dos Espíritos. Todos. Não fomos criados na mesma época, fomos criados simples, ignorantes, mas em momentos diferentes, porque Deus cria sempre. Não teve aquela ideia, nossa, agora Deus vai criar e depois ele para de criar. Deus cria incessantemente. E o nosso destino é pureza espiritual. Mas não chegaremos todos juntos. Todo mundo vai ser perfeito um dia. Eu sei que nesse momento, a gente, quando lembra de alguns, a gente pensa assim, mas será que até ele
Será que até alguns que eu estou pensando serão perfeitos? Serão. Acredite se quiser, todo mundo vai ser perfeito um dia. Mas assim, cada um no seu tempo. Aí alguns estão mais perto, outros estão mais longe. Aí tem aqueles que parece que estão mais longe, mas é só dar uma recalibrada no sentido da vida. Que quando a gente olhava, por exemplo, para Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, se a gente olhar só para Saulo, a gente vai falar assim, não é possível, o ser humano não tem jeito. O ser humano não tem conserto. Aí, de repente, acontece a conversão. O retiro no deserto, tem todo um processo. Vale a pena ler Paulo e Estevão, quem não leu. E aí vai ver aquela figura de Paulo, que aí a gente olha só para Paulo e fala assim, não é possível que era Saulo, que é o mesmo. Mas era, por quê? Saulo só redirecionou a sua energia para se transformar em Paulo. Tanto é que Estevão, quando estava agonizando, caído diante de Abigail, sua irmã, que ele não via, não sabia onde estava, porque foram separados ali no momento em que o pai dos dois desencarnou, Estevão foi colocado para ser escravo, e Abigail ficou sozinha, sendo acolhida depois por uma amiga da família. No momento agonizando, Estevão olha para Saulo ainda, e para Abigail, imagine a cena. Abigail, que não sabia que aquele homem chamado Estevão era o seu irmão Gesiel, que havia se convertido e mudado de nome. Aí ele olha para os dois e fala assim, Cristo os abençoe. Ele não fala assim, Cristo te abençoe, minha irmã. Cristo os abençoe, sabendo que Saulo era o mandante do seu crime. É quem coordenava os trabalhos. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, mas um irmão. Olha isso. Não tenho no teu noivo um inimigo, mas um irmão. E diz mais, Saulo deve ser bom e generoso, porque defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, olhe a visão de Estevão. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Mesmo fervor. Detalhe, ou seja, o fervor que ele utilizava para defender Moisés seria utilizado para defender, para propagar o Evangelho. Então, quando a gente olha para alguns indivíduos, a gente vê aquela energia em publicar fake news, em criar fake news, em propagar desinformação, a gente pensa, puxa vida, se usasse essa força, essa energia, esse talento, essa inteligência, o tempo à disposição para propagar a verdade, para informar num período em que a desinformação mata. A desinformação mata. Então, às vezes aqueles indivíduos, quando conhecerem Jesus, passarão a ser propagadores do Evangelho. Mas quando eu falo conhecer Jesus, não é na figura religiosa, não é propagar religião, mas é conhecer o amor e propagar o bem, mesmo que não estejam vinculados a nenhuma religião. Pode ser até ateu, não tem problema. Às vezes o ateu conhece o valor do amor e propaga o bem, muito melhor do que vários cristãos. Então, meus amigos, a gente percebe que uma encarnação não dá tempo de fazer isso, de redirecionar essas energias, esse tempo, tudo não dá. E a gente precisa ir e vir. Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Aí numa encarnação eu reencarno na pobreza. E não quer dizer que por conta disso eu preciso, de certa forma, me contentar com a pobreza. É justo que a pessoa que vive uma situação de fragilidade financeira, uma miserabilidade aí do ponto de vista material, é justo que ela tente. Faz parte. E é justo que aqueles que nasceram na condição rica ajude para que essas desigualdades sejam reduzidas. Se a igualdade plena não é possível, como afirmam os espíritos para Allan Kardec, a desigualdade não é obra de Deus, é obra do homem. Então, se ainda existe riqueza e pobreza no nosso planeta, é porque a gente precisa auxiliar
E aqueles que estão na condição de pobreza, se não conseguem ser auxiliados como precisam, cabe a resignação, a luta, aceitar aquilo que não consegue mudar, mas correr atrás daquilo que é possível. Então, em todas as classes sociais, seja na pobreza, na riqueza, na classe média, é possível a gente trabalhar algum tipo de virtude. Ora, a resignação, a aceitação, ora, a abnegação, o desapego, a indiferença. Indiferença que domina muitas vezes quem se situa entre os privilegiados. Então, é isso. É o tempo todo aprendendo. Não importa onde e como reencarnamos. Se eu nasci agora no Brasil ou se eu nasci na Dinamarca. Aqui no Brasil eu vou poder trabalhar virtudes e alguma parte intelectual, assim como na Dinamarca. Aí de repente reencarna no Japão. Opa, vou aprender a disciplina do japonês. Aí depois reencarna na Índia para aprender alguns aspectos do povo indiano. E assim vai. E assim caminha a humanidade. E de repente eu reencarno num corpo masculino, depois reencarno num corpo masculino. Às vezes venho com orientação sexual homoafetiva, às vezes venho com ela heteroafetiva. Tudo são experiências. Não é doença encarar a homossexualidade com doença. A gente tem que tomar cuidado. O sufixo ismo, muito utilizado, homossexualismo, denota doença. E homossexual não é doente, como muitas vezes se propaga por aí. E está confirmado através dos estudos que não é uma opção. Do tipo, a pessoa de repente fala, eu acho que eu quero optar por ser homossexual, por ser gay, por ser lésbica. Isso não é opção. Por isso que a palavra mais correta, até o momento, pode ser que daqui a pouco a palavra que eu vou falar aqui não esteja mais em uso. Ou talvez até não esteja, eu já até peço desculpa, mas é orientação. Ela reencarna com aquela orientação, com aquela afinidade, com aquela... Enfim, não é uma opção, no sentido que opta. Claro que o assunto mereceria maiores reflexões, eu até convido quem quiser, tem um livro do Andrei Moreira, muito interessante, sobre homossexualidade à luz do espírito imortal, bem interessante mesmo. Mas todas essas diferenças do ponto de vista visual, elas são oportunidades do espírito aprender algo. Porque reencarnar, por exemplo, homossexual num país homofóbico é uma experiência extremamente difícil, dura. Agora imagina se você reencarna homossexual num corpo feminino, negro e pobre. Olha a quantidade de dificuldade que você vai ter a mais. E tudo isso é experiência encarnatória. Que quando desencarnar, todos esses rótulos, tudo isso que nos difere aqui, não é levado em conta. É levado em conta a forma como nós lidamos com tudo isso. Então, quando eu olho para uma situação em que o indivíduo passa por dificuldades, por conta da orientação sexual, da cor da sua pele, da classe social, aí eu lembro daquela frase de Jesus, de uma frase que convencionou-se, mas que retrata um pensamento de Jesus quanto a não se colocar fardos pesados em ombros fracos. Ninguém está encarnado carregando um peso que não consegue suportar. Todo peso é condizente com a nossa resistência. Então, quando eu olho alguns indivíduos com muitas provas, eu olho e falo, é forte. É forte para aguentar o racismo, para aguentar a homofobia, a xenofobia, o machismo. É forte. São seres fortes. Que a gente, às vezes, na condição de privilegiado que pelo menos no meu caso estou, homem branco, classe média, heterossexual, não sei se eu conseguiria ter a resistência de muitos que vivem situações que não são a dos privilegiados. Então a reencarnação possibilita isso tudo. Agora, se estamos numa condição melhor, mais tranquila sob alguns pontos de vista, melhor no sentido dos privilégios mundanos, isso nos chama atenção para que não sejamos indiferentes
a estes. Porque há aqueles que estão privilegiados e não estão nem aí com o mundo. O mundo é que se expõe, não é problema meu. Ah, os gays que se resolvam com seus problemas, os negros que se resolvam com seus problemas, os pobres com seus problemas, os índios com seus problemas. Não. Mesmo não estando nesse lugar de fala, a gente pode se importar com isso. Não só pode, como deve, porque são nossos irmãos. E que a gente julga muitas vezes ser inferiores, às vezes são muito superiores a nós, como eu acabei de dizer. Porque às vezes a gente não conseguiria suportar o que eles suportam. Mas aí a gente vai voltando para a reencarnação, passando por isso tudo. Vai e vem numa situação diferente, mas o importante é imaginar que o espírito está crescendo. Ninguém regride. Então é importante que a gente olhe para a encarnação depois de desencarnado e fala, puxa, valeu a pena. Valeu a pena. Como eu brinquei com um amigo hoje, foi massa, né? Foi duro, foi difícil, mas valeu a pena. Ah, eu só acertei? De forma alguma, a gente vai errar muito. Mas aí olha para os erros e fala assim, puxa vida, na outra eu vou tentar não cometer de novo. Olha para os acertos e fala, que legal. Vou tentar repetir esses acertos de novo. E assim vai acontecendo. Então, meus amigos, já caminhando para o encerramento, eu só queria trazer aqui alguns detalhes, bem rapidamente. Primeiro, que sem a reencarnação ficaria difícil, para não dizer impossível, imaginar um Deus justo. Porque como é que eu vou entender que Deus é justo quando eu olho para uma criança com câncer? Ou com alguma outra doença genética? Ah, não, mas é questão hereditária. Poxa, mas às vezes aquele casal tem 3 filhos e só um vem com aquela doença. Ou mesmo que outros venham, por que, que os filhos de outros não vêm com doenças e os meus vêm? Então, a gente precisa, até do ponto de vista da justiça divina, e os espíritos trabalham isso muito com Allan Kardec, não me falem agora, questão 171, Livro dos Espíritos, sobre essa vinculação da justiça divina com a reencarnação, porque sem ela fica complicado imaginar que Deus é justo. Por que, que alguém nasce lá na Nova Zelândia, um país de primeiro mundo, aí o outro nasce lá na Etiópia, num país extremamente pobre? Como é que Deus faz essa seleção? Falou, você vai para um país tranquilo, você vai para um país sofrido, você vai nascer para passar fome, você vai nascer para ter tudo pronto, tudo resolvido. Você vai nascer no meio de uma favela, no meio do tiroteio e tudo invasão. Aí você vai nascer num condomínio. Como é que funciona isso? Como é que funcionam essas questões? Se eu não imaginar que tem que ter outras vidas. E repita, eu não estou dizendo que quem nasce num condomínio é superior. O que a gente tem visto, inclusive, a partir de vários vídeos, é quase o inverso. Eu estou dizendo apenas que essas situações, elas são importantes para o crescimento do espírito. E pode ser que alguém nasça numa situação mais difícil como expiação, ou seja, como reparação, como resgate. Pode ser. Não estou aqui dizendo que é assim que funciona, só estou trazendo possibilidades para a gente olhar para tudo como oportunidade de crescimento espiritual. Todo sofrimento é resgate de vidas passadas? Até vinculando a isso agora? Não. O espírito pode pedir. Leonine trabalha isso no problema do ser do destino. Espíritos ávidos de crescimento. Eles querem acelerar um pouco mais na evolução espiritual. Eles podem, no planejamento reencarnatório, falar assim, olha, eu estou disposto a enfrentar mais dificuldades. Então, aquelas dificuldades que ele enfrenta não são expiações do ponto de vista de que é um resgate. Opa, algo que eu fiz, como eu citei lá, por exemplo, João Batista com Elias. Não é uma expiação, mas é um pedido. Ele pode pedir. Fala, eu quero vir com essas dificuldades a mais. Eu quero passar por essas provações. Eu podia reencarnar lá na Suécia, mas eu quero ir agora para o Brasil mesmo. É lá para o Brasil, nesse período. Então, estamos aí. Então é interessante observar tudo como experiência do espírito imortal.
levando em consideração que boa parte do que a gente passa aqui agora também é fruto dessa encarnação, das nossas boas ou más escolhas, em diversos níveis, no campo da vida pessoal, da alimentação. Eu sempre brinco, a gente às vezes tem tempos que eu não saio de casa para comer no restaurante, mas a gente às vezes ia no rodízio aqui, por exemplo, rodízio de pizza, aí comia pizza até não ter jeito mais. Aí quando você está quase morrendo de tão cheio, aí chega a pizza de doce. Aí o doce sempre tem um espaço, né? Impressionante, eu não sei vocês. Mas eu posso comer muito e de repente, se vem o doce, sempre cabe. A gente às vezes sai do rodízio e fala assim, nossa, mas não sei o que eu fiz, estou com mal-estar. Opa, mas você acabou de comer além da conta. O mal-estar é natural. Então não é o que eu fiz na outra encarnação, é o que eu fiz 10 minutos atrás, que vai justificar o mal-estar de agora. Então a gente às vezes olha para alguns cenários, e cenário, eu não vou, obviamente, falar em nomes, partidos, nada, mas é um momento da gente pensar em cenário político. As eleições se aproximam, e a gente às vezes não pesquisa, não olha projeto do candidato, e no Brasil ainda, não sei nem se está permitido o famoso santinho, né, papelzinho. No Brasil ainda é possível, a pessoa sai de casa, olha no chão, vê lá um santinho e fala, vou votar nesse. E depois vai reclamar, fala, nossa, mas esses políticos, mas você não pesquisou. Então pesquise, se informe, vote consciente. Pode ser em qualquer partido, direita, esquerda, centro, isso aí eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas vote consciente, pesquise sobre o candidato, o que ele pretende se for eleito. Porque a gente depois vai falar assim, nossa, mas a gente não merecia passar por isso. É tudo questão de escolha. Pode ser de outra encarnação? Pode, mas pode ser dessa. Então, meus amigos, a pandemia está aí para mostrar que alguns locais que fizeram escolhas mais acertadas, o sofrimento já diminuiu. Em contrapartida, aqueles que as escolhas foram mais complicadas, o sofrimento continua. Tudo é questão de escolha. E a encarnação nos oferece muitas possibilidades. A lógica da reencarnação é muito forte. Então eu preciso, mesmo que as escolhas dos outros foram apoiadas no famoso santinho que pegou na porta do colégio eleitoral, ainda assim, é necessário que cada um de nós, no seu íntimo, olhe para dentro de si, mesmo que o coletivo esteja perturbado e a coisa não esteja favorável, é necessário olhar para dentro. Como é que eu estou escrevendo a minha história neste período? Como é que vai ser o meu novo normal? Porque lá em março, abril, muito se falava, nossa, o novo normal vai ser que jeito? E eu tenho percebido que coletivamente o novo normal parece que não está muito diferente do antigo normal. O antigo normal estava ruim, era doente aquele antigo normal. Mas tudo bem, vamos supor que coletivamente o novo normal seja o velho. Mas e o meu novo normal, como é que ele vai ser? Como é que eu vou sair dessa pandemia? Será que eu vou sair igualzinho antes, eu estava antes? Ou será que eu saio melhor, mais equilibrado, mais disposto a fazer alguma coisa? Independente de como vai ser o novo normal coletivo, é importantíssimo que o nosso novo normal seja melhor. E aí, meus amigos, eu gosto muito da figura de Jerônimo Mendonça, que viveu aqui numa cidade muito próxima, que eu falo, Uberlândia. O Jerônimo é um exemplo de dedicação, de resignação, de trabalho, de coragem. E a sua mãe, certa vez, disse assim, Jerônimo, meu filho, eu tenho mais 9 filhos. Você é o único paralítico, porque ele era tetraplégico, mas é o único que não para em casa. E aí o Jerônimo, de maneira muito sorridente, brincalhona, como era a característica dele, disse, mamãe, mas eu sou paralítico do corpo e não paralítico da alma, que é a pior das paralisias. Então que a gente possa, nessa encarnação, desenvolver bem as nossas faculdades, não paralisar a nossa alma, mesmo que o nosso corpo, por conta da pandemia, esteja um pouco mais limitado às antigas circulações que estávamos acostumados. Para que quando tudo isso passar, a gente volte para a vida em sociedade como antes.
mas que a gente volte construído dentro de si um novo normal. Um normal de mais compaixão, de mais solidariedade, de mais respeito, de menos indiferença. É isso que Jesus espera de nós. É isso que o mundo espera de cada um de nós. Como tem naquela bela música de Lenine, que o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. E ele coloca 3 perguntinhas que eu deixo para reflexão de cada um de nós. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Aproveitemos a encarnação. Não importa quantas já tivemos, não importa quantas teremos. Esta é a de todas a mais importante, porque é nesta que nós podemos fazer algo. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Humberto. Obrigado, Simone. Todos que participaram.